agora no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Com a gente nesta quarta-feira, o Sargento Ramalho atualiza quais foram os principais atendimentos do Corpo de Bombeiros em Anápolis e região. Alô, Sargento Ramalho, bom dia para o senhor. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Bem, no plantão desta terça-feira, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 15 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. Por volta das 12 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a Avenida Brasil Sul, próximo ao Parque São João. A guarnição de resgate foi acionada para prestar um atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino, o condutor da moto. O mesmo foi encontrado orientado e consciente, apresentando fratura exposta em membro inferior, e após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido ao EANA com vida. Combate a incêndio urbano, outros, por volta das 21 horas de ontem, a guarnição de combate a incêndio deslocou até a GO 330, embaixo do viaduto do Daia. A guarnição de incêndio foi acionada para realizar a verificação em loco de um princípio de incêndio sobre algumas barracas que estavam assentadas embaixo do viaduto do Daia, na BR-153. O incêndio foi extinto e não houve feridos no local. A Polícia Militar foi acionada pela solicitante. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima quarta-feira. Ótima quarta-feira para o senhor também, Sargento Ramalho. Obrigado por essas informações ao vivo aqui no São Francisco News. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Sou eu. Fala comigo, bebê. E com você eu falo sempre, baby. Vem comigo. Chegamos na quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Temos um dia abençoado. A gente agradece pelo carinho da audiência e principalmente também pela confiança no trabalho da Fundação Frei João Batista Vogel. E as ocorrências policiais, lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Jonathan Cavalcante. As ocorrências policiais na São Francisco têm um oferecimento de Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góis, onde funcionava a antiga Pizza Z. Eu disse Universal Ferragista, com preços imperdíveis, sempre esperando pra te atender da melhor forma e com os melhores preços. Eu disse Universal Ferragista. Na primeira parte das ocorrências policiais de hoje, vamos tratar de um assunto que envolve crimes de trânsito em Anápolis. E a realidade muda a partir de agora. Precisamos entender o seguinte: o recado ele é curto e objetivo. Beber e dirigir é crime. Não é uma brincadeira, não é só um momento de descontração. Momentos como esse provocam a morte de jovens, de adultos, de idosos. E você que acompanha a rádio neste momento, a gente espera que isso nunca aconteça. Mas você, com a realidade de hoje em Anápolis, a qualquer momento, você pode estar indo no supermercado fazer uma compra, tá indo para a igreja. Hoje, com a realidade de Anápolis, você é um alvo fácil, porque parece que virou moda em Anápolis beber e dirigir. Mas só que essa realidade está mudando. E principalmente com a atuação fundamental da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Trânsito, e com o apoio, a parceria do Ministério Público do Estado de Goiás. Ano que vem, 2024 e também em 2025, 5 motoristas que praticaram crimes de trânsito vão a júri popular. Eu disse 5. Quais são os nomes deles? A promotora de justiça da 18ª Promotoria, promotora Adriana Marques Thiago, fala quem são essas pessoas
que vão a júri popular por crimes de trânsito aqui na cidade. Nós temos aqui só esse ano 5 denúncias que vão a júri no próximo ano por crimes que foram cometidos ao volante sob o efeito de álcool em que houve morte da vítima ou tentativa de homicídio. Aqui nós temos vários acusados, né, que começou o Luiz Antônio da Silva foi acusado, já com denúncia recebida. O Israel Santos Barbosa, já com denúncia recebida. Cristiano Mamédio da Silva, também esse já com júri pronto. Também o Bruno Henrique da Silva e o Lucas Medeiros de Oliveira. Todas essas pessoas irão a júri, se não neste próximo ano, a maior parte já no ano agora de 2024, no máximo em 2025. 2 desses aqui estão presos, né, por crimes cometidos com deliberada consciência do poder lesivo, que é dirigir embriagado com uma arma na mão, um carro ou qualquer outro veículo automotor. Nesse sentido, não é uma escolha do promotor de justiça, isso é uma norma de direito penal, que a pessoa tem a vontade de matar alguém ou ela, por suas atitudes, no caso embriagar-se e conduzir um veículo automotor, assumir o risco de matar alguém ou de ferir. Assumir o risco. A escolha é sua. O Jonathan, o Newton, ninguém aqui da rádio, da comunicação, tá falando, olha, para de beber sua cerveja, para de confraternizar com seus amigos. Muito pelo contrário, isso é bom, a gente precisa de momentos para refrescar a memória. Mas a partir do momento que você assume o volante, aí a realidade muda. E a realidade a partir do ano que vem será a seguinte: somente para o acordo de não persecução penal, o valor mínimo estabelecido será de R$5.000. Se você quiser arriscar, problema é seu e não tem nada a ver com a paçoca. Isso sem contar a questão da fiança, que vai ficar ainda mais incisiva na central de flagrantes da Polícia Civil em Anápolis. A Polícia Civil com a Delegacia de Trânsito, com as operações da Direção Consciente, você já sabe como é que funciona essa questão. Então, gente, vamos parar de classificar motoristas bêbados como vítimas da sociedade, né, doutor Vanderick? E aí a pessoa que comete crime não pode ser chamada de cidadão de bem, não. Não adianta ir na igreja, não adianta ter conta bancária. Se você comete crime, você é criminoso. Você não é um cidadão de bem. As pessoas precisam parar de começar a passar pano na cabeça de bandido. Quem dirige embriagado é bandido. Não é eu que falo, é a legislação do mundo inteiro. E começar a passar a mão na cabeça das vítimas. Porque hoje, igual a doutora Adriana estava falando, se uma mãe de uma vítima de trânsito quer acompanhar o processo, ela tem que pagar para um advogado acompanhar esse processo e cobrar celeridade, cobrar tudo, porque sequer a Defensoria Pública vai acompanhá-la. Então a gente precisa mudar esse cenário, que é preocupante. Hoje eu tenho medo mais de sair na rua do que de ir numa madrugada, numa boca de fumo, porque o risco de eu morrer é muito maior. E o problema grande, o motorista bêbado não está dirigindo só de madrugada, ele está entrando manhã dentro. As mortes no trânsito por motorista embriagado, inclusive, têm acontecido 7, 8, 9 horas da manhã. Todo mundo está vulnerável. Então esse problema não pode ser só da polícia, não. Esse problema, essa bandeira não pode ser só do Manuel ou da DICT e do Ministério Público, mas da população. De apontar o dedo para aquele familiar que foi preso e falar, você é o bandido, que vergonha. Não ir buscar o filho e o parente na delegacia falando que ele é vítima do Estado. Que vítima é essa? Vítima do Estado são as famílias que têm que amargar essa sensação de impunidade quando o bandido é solto, com fiança mínima porque dirigiu embriagado e matou. Mais uma vez eu repito, beber e dirigir é crime. E vocês sofrerão graves consequências. Vocês que estão nessa bolha, que acham que vão ficar impunes, que é só mais um processo pela frente, a realidade de Anápolis mudou. Mudou desde o dia 3 de outubro de 2020. E mais uma vez eu bato nessa tecla. Naquela manhã, naquele sábado, um crime de trânsito em que o empresário Cristiano Mamédio da Silva, que dirigia embriagado em alta velocidade e furou o sinal vermelho e tirou a vida do Emanuel Felipe Pires Martins, que tinha 15 anos, e do Eurípides Tomé da Costa Filho, de 26 anos, sem contar nos ferimentos causados no motorista Fabiano Mendonça da Silva, que sobreviveu. A realidade mudou.
de Anápolis mudou essa realidade. Graças à força, à coragem dessa pessoa que se chama Michele Pires. E eu quero dizer diretamente a todos que cometeu crime de trânsito, a todos que estão pensando que é fácil matar em Anápolis no trânsito, eu quero dizer a você, diretamente, a sua impunidade acabou. A partir de hoje, será um divisor de águas em relação a crime de trânsito na cidade de Anápolis. Uma mãe lutada não espera o amanhã, ela vive o hoje. E o meu hoje, depois de muitas noites sem dormir, de choro copioso, é celebração. O meu hoje é agora. O meu filho, eu prometi a ele que eu brigaria e lutaria por justiça antes de enterrá-lo. Foi a promessa que eu fiz a ele. Naquele 3 de outubro de 2020, eu decidi erguer a minha cabeça e lutar por ele. Hoje, foi como se eu tivesse recebido a notícia: Michele, o Emanuel voltou. Porque sim, de fato, quando você vê que a justiça está começando a ser feita ao autor deste desconsolo, você tem sim o seu ente de volta. Eu tenho a mim e eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque Ele irá me conduzir até o final. A você, bêbado, que acha que será fácil matar, acabou a sua impunidade. Você irá responder no júri popular. Tenham mais consciência antes de querer matar no trânsito. Tenham mais responsabilidade antes de beber e dirigir. Vocês sofrerão graves consequências. A realidade de Anápolis mudou. 5 motoristas, repito mais uma vez, a informação divulgada ontem pela promotora Adriana Marques Thiago. 5 motoristas que praticaram, e precisamos entender, acidente é uma coisa, crime de trânsito é outra. Acidente é quando você eventualmente não se atenta com o sinal vermelho e colide o carro no poste, bate em outro veículo. Agora, quando você está alcoolizado ou alcoolizada, aí é um crime de trânsito. E se você ceifar a vida de uma pessoa, as consequências, a partir de então, desde que aconteceu esse crime com Emanuel e com Eurípedes, lá em 2020, desde esse momento em que a Michele uniu forças com outras mães vítimas de crimes de trânsito também aqui na cidade, com o apoio da Polícia Civil, com o Dr. Manuel Vanderick, com o Ministério Público do Estado de Goiás, a realidade mudou. Eu repito mais uma vez, ainda dá tempo de você refletir. Não estou aqui querendo impor nada. As autoridades, as pessoas falam, a realidade ano que vem em Anápolis será diferente. Teremos então 5 motoristas que vão a júri popular ano que vem em 2025. Então pare, reflita, pense bem. Beber e dirigir é crime. Essa foi a primeira parte das ocorrências policiais de hoje. Após o intervalo, a gente retorna trazendo os demais fatos que marcaram a área policial em Anápolis e região nas últimas horas. Fique com a gente. São Francisco News. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Trazendo aqui um apanhado geral do que de mais importante aconteceu na área policial em Anápolis e região nas últimas horas. Deixa eu mandar aqui um abraço especial para dona Feliciana. A Feliciana, que é a esposa do Pedro, é a mamãe do nosso editor de áudio Jefferson Aguiar. Alô, dona Feliciana, obrigado pela audiência. Alô, seu Pedro, tamo junto. Alô, pra quem, Nilton? Jonathan, deixa eu aproveitar a nome audiência das ocorrências policiais aqui, mandar um abraço para o Wellington. Encontrei o Wellington no final de semana passado e ele, atleta e participante do circuito de Anapolino de corridas de rua, muito preocupado. Ele me fez uma pergunta, eu não soube responder, né, de maneira concreta, se o ano que vem teremos o circuito Anapolino de corridas de rua. Viu, Wellington? Qualquer novidade a gente te informa aí. Pode ficar tranquilo, amigo. Exatamente. Vamos atualizar essa informação em breve aqui pro nosso ouvinte também, pros demais interessados neste assunto, inclusive este que vos fala. Seguimos com mais informações porque tivemos uma situação de drogas lá na região do bairro Boa Vista.
A polícia em patrulhamento pela Rua 3 visualizou o Moreira bermudão. Ele que estava com a sua bermuda, apressou os passos e colocou algo debaixo da bermuda. Eita, o que seria? Em seguida foi feita a abordagem ao Moreira, que estava com uma porção semelhante à maconha. Ele estava de mochila também. A mochila dele tinha uma faca, um instrumento pérfuro cortante retrátil de tamanho médio e outro de tamanho menor, vulgo canivete, né? Então, perguntado sobre o porte das facas, ele disse que estava utilizando para se defender de alguns desafetos da região. Disse que a droga era para consumo pessoal e que havia comprado a maconha lá na região do Recanto do Sol. Ele disse que não possui telefone, não portava documento pessoal, por tudo, entretanto, através do confronto fotográfico de identificação, foi então possível identificar a identidade desse rapaz. Por último, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 28 e artigo 19. E aí o rapaz foi liberado do local. Ele que tem 39 anos de idade. A próxima, talvez, a casa possa cair para ele. Juízo, Moreira. Olha, uma empresária de Anápolis, ela que tem 39 anos de idade, ela procurou a polícia e informou que o ex-companheiro dela, no qual ela possui medidas protetivas, estaria ali perseguindo com uma moto modelo Kawasaki Ninja, que ele, há alguns dias, inclusive, está ameaçando ela de morte. Ela disse que ontem, enquanto estava chegando em casa, em sua Hilux, percebeu a presença do ex, da Embira, ele que fugiu, e ela acionou a Patrulha Maria da Penha. A equipe foi até o local e então conseguiu inclusive realizar a abordagem ao suspeito, ele que foi fechado pela viatura para evitar a tentativa de uma nova fuga. Ele desembarcou da moto, resistiu à prisão, desobedecendo ali a ordem de parada, tentando fugir a pé, dizendo que ia matar ela na frente dos policiais. Você que é macho mesmo, hein? Ele então entrou na residência e pulou muros e infelizmente então a polícia não conseguiu localizá-lo. Esse peba aqui, esse indivíduo já identificado, com 44 anos de idade. A gente vai evitar de trazer aqui outros detalhes, até para não atrapalhar o trabalho da polícia, mas em breve, sem dúvida alguma, a gente noticia o nome completo do cidadão, com a certeza de que a casa vai cair para ele. Olha, uma adolescente brigou com a própria mãe e isso virou caso de polícia lá no Jardim Nações Unidas. A adolescente que tem 15 anos, a mãe dela 32. A informação é de que a polícia foi ao local até mesmo com apoio do SAMU, porque essa adolescente estava com a lesão no ombro direito. Ela informou que havia desentendido com a mãe dela, porque queria sair de casa, mas a mãe não estava deixando. Houve uma discussão entre elas, culminando na agressão física. A mãe confirmou a versão da filha. E aí o caso vai ser encaminhado para a delegacia de atendimento à mulher de Anápolis. Minha moça, minha amiga, 15 aninhos, respeita a mamãe, né? Se você tá morando debaixo do teto dela e ela ainda é sua mãe, você pode estar com 92 anos, sempre vai ser sua mãe. Então respeito é bom e conserva os dentes. Olha, teve um rapaz que foi esfaqueado, ontem a gente até trazia as informações sobre esta questão lá no bairro Jundiaí, em que o Daniel Alencar da Silva foi atingido por aproximadamente 6 golpes de faca. Ele que foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, ele que pediu ajuda a populares e a comerciantes ali da região. Ele é um morador de rua e, inclusive, a polícia soube que o possível autor das agressões se chama Maicon, que está com uma tornozeleira eletrônica. Ele disse que o motivo da agressão se deu por envolvimento com uma mulher não identificada e não informada pela vítima. Será que foi chifre? Algo nesse sentido? A gente não sabe.
mas o rapaz ficou nervoso e esfaqueou o outro então 6 vezes. Ao realizarem consulta nos antecedentes criminais, constataram que a vítima possui algumas passagens, não da Urban, e sim por lesão corporal e também uso de drogas. Tenha calma, Moreno. Vamos aqui para a próxima ocorrência, abraçando a galera que acompanha as ocorrências policiais. Um beijo para minha amiga Michele. Michele, eu sou seu fã, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Conte com a Rádio São Francisco, comigo, com o Heber, toda a nossa equipe sempre aqui à sua disposição. O plantão foi do delegado Tiago Amorim dos Reis Carvalho, trazendo aqui uma situação que envolve uma receptação em que a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 85 da BR-060, realizou a abordagem a uma Nissan Frontier. Estava sendo conduzida pelo Adevânio de Lima Silva. Ao checarem nos sistemas de informação, até mesmo consultando o chassi, consultaram a informação de que a placa era divergente da placa que estava na caminhonete. Por esse motivo, o veículo foi apreendido e o motora foi levado para a delegacia. Vamos ainda com uma outra informação, também por receptação, no setor cidade universitária. Após o compartilhamento de informações, foi visualizado um veículo e dado ordem de parada a esse carro, produto de estelionato, onde era conduzido pelo Antônio Bezerra. Ele informou que o veículo era do filho dele. No momento da abordagem, não apresentou nenhum documento do veículo. Após a abordagem, foi constatado que o veículo está relacionado em uma ocorrência lá de Brasília. Por esse motivo, o rapaz também foi parar na delegacia. Uma morte acidental vem do residencial Copacabana, da Avenida Lídia de Souza Fernandes, em que a pessoa informou que no dia 25 do mês passado, por volta das 19 horas, teve informações que sua mãe, a dona Sueli Abadia da Costa dos Santos, estava caminhando pela região e ainda não tinha ido embora para casa, na companhia de amigos e também possivelmente sob efeito de bebidas alcoólicas. Ela sofreu uma queda, bateu a cabeça no chão e ainda nesse dia recebeu uma ligação em que a vítima relatou que estava recebendo atendimento médico, que estava bem, porém, momentos mais tarde sofreu uma crise convulsiva e foi levada ao Hospital de Urgências de Anápolis por uma ambulância do SAMU. Ela permaneceu internada nessa unidade de saúde, infelizmente teve uma piora considerável e não resistiu. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Tivemos ainda prisões em flagrante, a gente destaca aqui, em que foi preso o João Antônio Mendes Teles e ainda o outro envolvido aqui, o Matheus Augusto de Jesus Cotrim e ainda o Daniel Dias Luz, pelo crime de tráfico de entorpecentes. E tem informação do trânsito para nossa audiência. Alô, Daniel. Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia. O trânsito fica congestionado na Avenida Brasil Sul, antes da concessionária da Volkswagen. Uma colisão entre 2 veículos de passeio. Beleza, obrigado pela informação. Tem também caminhão estragado na região do Recanto do Sol. Aí, pra variar, o caminhão estragou aqui, ó, debaixo do viaduto do trevo do Recanto do Sol. Vê aqui tá assim agora. Muita paciência aí aos motoristas que passam pela região. Uma fonte da Polícia Militar nos repassa aqui algumas informações. Tivemos um incêndio no Distrito Agroindustrial de Anápolis ontem à noite, embaixo do viaduto do Daia. Cadê a trilha dos bombeiros aí, produção? Só pra gente trazer essa informação. A informação é de que barracas ali em que as pessoas estavam acampadas foram então alvos de um incêndio. Restavam apenas algumas madeiras em chamas e conseguiram debelar o fogo, utilizando aproximadamente 100 litros de água. Também não houve feridos. Esse incêndio ali registrado, e a informação é de que os autores do incêndio estavam no grau da cachaça. Um outro fato também que foi registrado, deixa eu ver aqui, vem do Jardim Bom Clima, em que a informação passada para a polícia é que 2 homens no veículo Palio, ambos de calça, estavam armados, teriam levado uma motocicleta Honda de cor vermelha. A equipe do DAIA foi ao local e conversaram então com a vítima.
que disse que seguia com sua moto pela Avenida Maria Gonçalves, realizou uma conversão à esquerda na avenida principal, quando foi ultrapassado e fechado no meio-fio, na parte onde a avenida não possui iluminação. Os indivíduos estavam armados, ameaçaram a vítima, obrigaram ela a descer da moto, o que fizeram inclusive até rasgar-se com a camiseta, até ele ficou com a mão esquerda ferida, foi o que colocaram na ocorrência. Não levaram a carteira nem o capacete, saindo do local em disparada no mesmo sentido em direção ao Bom Clima. Seus familiares se responsabilizaram por levarem a vítima até uma farmácia para ali tratarem desse ferimento, e o fato foi registrado pela polícia. Que coisa, meus amigos. Dito isto, então, encerramos as ocorrências policiais de hoje. Amanhã. Ô Danilo, obrigado pela audiência. Danilo Moreira, Danilo Antônio lá do Alexandrina. Ele mandou aqui pra gente uma figurinha do Calma Moreno. Vou salvar aqui, viu, Danilo? Amanhã, quinta-feira, tem mais. Vocês, ouvintes, são os melhores do mundo. Tamo junto sempre. Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia.